Estamos entrando no ar. Boa noite. Já é bom dia, na realidade, 1h32 da manhã. Nossa, era meia-noite quase agora. Eu vim ler, né, para completar a leitura e eu espero terminar antes do fim do ano para começar outra. Dessa vez eu vou começar bem diferente das outras. Vai ser questões polêmicas da Bíblia, com que eu aprendi com o Pai Mu e a Mãe Mu, né? Lógico. Que eles ensinaram a gente entender mais claramente. Mas vamos orar? Bom dia, Pai e Mãe Celestiais. Bom dia, verdadeiro Pai Jesus. Te pedimos que possa estar conosco nessa leitura, fazendo com que nós possamos compreender vossas palavras, a vivência dos discípulos, e que não foi fácil, Pai, porque muitos deles discutiam e tinham competição para ver quem era melhor, o que não era de vossa vontade. E que Paulo foi ensinado muitas vezes através de Jesus, porque ele cita isso, né? Não só naquela revelação que Jesus apareceu, mas também depois. Então o ministério dele ficou baseado no que ele aprendeu com Jesus também. E na fé que ele tinha no Velho Testamento, que algumas coisas do Velho Testamento, mesmo Jesus dizendo que toda a lei profeta profetizou até João, depois disso vem a Boa Nova, Paulo introduziu algumas coisas que não era para ser introduzido no Novo Testamento. Mas mesmo assim, não são coisas que não possam ser compreendidas. Bondoso Pai, nos dê sabedoria espiritual, capacidade para falar, entender sobre tudo e, mais importante ainda, praticarmos todas as vossas verdades em nossa vida. Nos dê coragem para fazer sempre o que é de vossa vontade e não da nossa. Te peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão assistir agora e depois, e que através dela, Pai, abençoe também a casa e seus familiares. Por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul, como nações irmãs, possam se unir, Pai, para que assim acabe com as guerras e torne um país centralizado em vós. Que o Senhor possa estar com os irmãos dos Estados Unidos, principalmente que eles lembrem como foi fundada aquela nação, através dos irmãos peregrinos que saíram de sua terra pela perseguição religiosa e fundaram uma nova nação baseada na vossa vontade, na vontade de Cristo Jesus. Porque eles, antes mesmo de construir a casa, eles construíram, a primeira coisa foi igreja, depois escolas e por último suas casas. Então foi muito sacrifício e muita fé para construir aquela nação, que os irmãos descendentes desses grandes homens possam voltar a ter aquela mesma fé e defender sua nação, libertando o jovem das coisas que estão acontecendo lá, Senhor. Que o Senhor possa levantar os justos daquela nação. E, por favor, também levanta o justo de nossa nação brasileira nos três poderes, Pai. No poder executivo, legislativo e judiciário, nas três instâncias, federal, estadual e municipal. Levanta os justos, dá proteção a eles e coragem para ele proteger nossa nação. Fazer dessa nação uma nação grandiosa, livre e respeitada por todas as pessoas, Pai, e sendo capaz de sustentar e alimentar o mundo. Por favor, nos proteja de todos os males e, sobretudo, proteja as crianças, os bebês, os adolescentes e os jovens espalhados no mundo, principalmente nas nações que tornaram demoníaca, estão, Pai, deixando as crianças casar com pessoas adultas. Por favor, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia e liberte, Pai, porque já chegou a era do Senhor estar próximo a governar toda a casa, a terra como vossa casa, como a casa dos verdadeiros pais, que foi o trabalho que Jesus fez há 2000 anos, Pai, para poder concretizar-se agora. Te peço que nos permita ir até o fim convosco, que nós não possamos desviar nossos pés de vosso caminho, que as pessoas acordem, porque já estamos verdadeiramente vivendo nos últimos dias. Te peço que esteja conosco, que abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Boa noite, Laura. Boa madrugada. Boa madrugada, boa noite, não, bom dia. É porque ela tá aqui do meu lado, meu gente. Por isso que eu tô rindo. Pelo menos tem uma pessoa. Somos duas. Ao vivo. Ao vivo, é. Bom, eu vou sair da tela e vou ler na página aqui que a gente faz, tá bom? Hoje eu vou ler Timóteo, 1 Timóteo 4, desculpa, 1 Timóteo 3 e
de 1 Timóteo 4. É muito interessante essa parte porque fala sobre o ministério, como é a posição de uma pessoa que está na frente do ministério, seja ela missionário, pastor, bispo, diácono, e a gente vai ver o que significa cada coisa para a gente entender, ok? E que vê também que nunca a igreja proibiu de um líder casar. Pelo contrário, Paulo diz, seja homem de uma só mulher, ou seja, não seja adúltero, né? Vamos ler? 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, né? Dignidade de um cargo ou função de bispo. Episcopado significa dignidade ou função de bispo. Que alguém deseja ser um bispo, seja excelente obra deseja. Quer dizer, você está desejando uma excelente obra, ensinar os demais. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, se você é um bispo, você está na linha de frente e você comete atos contra a Bíblia, contra os ensinamentos de Deus, não convém que você continue sendo. Hoje em dia a gente vê um monte de aberrações em várias igrejas, né? Marido de uma só mulher, ou seja, é sim para casar e ter uma mulher só, é melhor do que ficar trocando de mulher e caindo e se prostituindo. Sóbrio, ou seja, não beba. Honesto, não enrole, não tome as coisas dos outros com pretexto de salvação. Hospitaleiro, seja apto a aceitar as pessoas, ser hospitaleiro, aceitar os seus hóspedes, não só na igreja, mas na sua casa. Se alguém precisa de ajuda, ajuda essa pessoa de verdade. E apto para ensinar. Se você não cumpre, você não é apto para ensinar. Isso é uma coisa muito séria. Não dado ao vinho, ou seja, ele disse sobre lá em cima, aqui ele esclarece mais. Não beba. Não espancador, ou seja, não bata na sua mulher, não espanque seus filhos. Não cobice de trope e ganância, ou seja, não vá cobiçar as coisas dos outros nem ser ganancioso. Mas moderado, contencioso, não avarento. Avarento sabe o que é, né? É a pessoa que fica azarando as coisas dos outros. E desejando azar, né? É ganancioso, como deixa a palavra certa, quando você quer, azarento. Mas é mais ou menos isso. Depois eu explico melhor. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeitos a ação com toda a modéstia. Ou seja, se você não é capaz de governar a sua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? E Paulo vai dizer isso. Porque se alguém não consegue governar a sua própria casa, terá como cuidar da casa de Deus? Lógico que não. A gente tem batalhas nas nossas vidas, né? A gente tem algumas batalhas, por exemplo, educar os filhos e depois no futuro os filhos deseducar, né? Então você tem que ser mais forte para você governar a sua casa, para você fazer aquilo que você deseja dentro da sua casa. Minha casa eu chamo casa de oração, não porque é um lá igreja, mas eu falo que porque a gente tem que treinar desde pequenos nossos filhos, nossos netos, acordar, dar bom dia aos pais celestiais, orar para o café da manhã, orar para o almoço, orar quando vai dormir e lembrar que estamos sendo vistos tanto pelos pais celestiais, como por Jesus, como verdadeiros pais, e o pior, por Satanás. Então o julgamento não é Deus colocar você numa balança, o julgamento são seus atos. Jesus já disse, você vai ser julgado pelas suas palavras, de tropeço ou de coisas boas, e pelas suas ações. Então, tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, serve para julgamento. E o que acontece? Jesus já disse, Deus é o juiz não julga ninguém, ele dá a sentença. O julgamento vem porque ele vai pegar o processo, olhar, tá dizendo aqui isso, vai olhar as provas, vai saber o que está certo e o que é errado, e você não tiver dentro se a acusação do mal, do capeta, dos demônios foi errada, ele pode lhe proteger e tirar você daquele teste, daquela aprovação. Mas se ele tiver certo, Deus só pode dar sentença, porque ele não viola as próprias leis. Ele não condena, mas também não viola a lei. Você violou a lei, você sai da proteção de Deus, fica vulnerável a Satanás. E isso é muito importante a gente entender. Não néfito refere àquele que foi convertido ao cristianismo há menos de 3 anos. Ou seja, uma pessoa que só tem 3 anos de religião, ela não pode ser um líder religioso. Ela não pode ser um diácono, não pode ser um bispo, certo? Desculpa, era pipoca. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja,
Aí, por exemplo, Laura tá aqui. Vamos usar a Laura. Olha, vai dizer que tá combinado, viu, Messi? É isso. É sério. Laura, por exemplo, como você me vê como uma pessoa religiosa? Você como uma missionária, né? Sim, mas ele diz assim, um bom testemunho. Eu sou uma pessoa falsa dentro da religião. Não, jamais. Porque você me conhece há quantos anos já? Acho que uns 15 anos. Ó, gente, não é combinado. Mas eu estou dando exemplo assim. Não serve o meu testemunho de mesmo. Serve o testemunho da pessoa que me conhece, da pessoa que convive comigo. Entendeu? Lógico que tem muita gente que vai lhe julgar. Mas se você tiver certo, você não tem que se preocupar. Messi, você é perfeita de jeito nenhum. Não sou. Mas eu estou me esforçando todos os dias para melhorar a cada dia, porque isso é que a gente faz quando a gente está dentro da fé. Mas é isso que Paulo fala aqui, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, não é aqueles que estão num grupo fechado, mas das pessoas que lhe conhecem, né? Para que não caia em afronto no laço do diabo, ou seja, você começa a ser orgulhoso, porque é isso, é aquilo, aquilo outro, e você esquece que, meu Deus, todos os dias eu tenho que lutar comigo mesmo. Todo dia eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Se eu não penso desse jeito, eu posso cair no laço de Satanás pela soberba, né? Ficar muito metido. Aí ele disse, da mesma sorte o diácono é um clero ou um ministro eclesiástico. O que é eclesiástico? Pertence ao clero, que faz o serviço do sacerdote ou do padre. Ou seja, o diácono não é aquele que fica lá servindo como bom pai, é parte do sacerdote. É como, por exemplo, se tivesse um bispo e abaixo do bispo, mais um líder. Ele é líder também, ele faz parte do clero. Não é para servir ou guardar a igreja, entendeu? Não é para servir e guardar a igreja, é para dar a palavra, para educar também. E as pessoas fazem o diácono de serviçais. Me desculpa, mas é verdade. Seja honesto. Se você não consegue ser honesto com as pessoas, você não é honesto com Deus. Não de língua dobre, você ficar inventando coisa. Não dado ao vinho, não cobiçado, não tropeço nem a ganância. Não cobiça as coisas alheias. Guardando o ministério da fé com consciência pura. O que é consciência pura? O que é guardar? Eu guardo a Bíblia. Está lá no armário, dentro do armário, está guardada. Não é sério. Tem gente que acha que por ter a Bíblia em casa, está tudo bem. Mas não é isso. Guardar é você praticar aquilo, guardar dentro do seu ser, fazer aquilo para dentro da sua vida interna. Para que eu possa guardar todos os dias aquilo que eu estou aprendendo com os pais celestiais, com os herdeiros pais, com o que Jesus ensinou há mais de 2000 anos. Então eu tenho que guardar na minha mente, no meu coração e botar em prática. Porque eu pegar o livro. Essa Bíblia é pesada, ela, não é? Ui! Aí eu pego a Bíblia, não, essa aqui é o Tossonguion, é uma Bíblia é um livro que explica sobre muitas coisas do Pai Celeste e da Bíblia. Aí eu pego ele e digo, preciso ler não, deixa aí guardado que já serve. Bom, irmão, nenhum mal vai entrar na minha casa porque eu tô com a Bíblia. Essa é uma Bíblia. Velho e Completo Testamento, certo? Então, assim, não adianta ela estar parada. Só adianta se eu já li, se estou me esforçando para botar ela em prática. Tanto aqui são as palavras do Pai Mu e da Mãe Mu. Então, se eu não estudo, se eu não estou lendo para botar em prática, só para falar para os outros, minha palavra não tem muita força. Entendeu? Então, é muito importante que a pessoa guarde aquilo que você está aprendendo dentro do seu coração, dentro da prática diária. E aí ele diz também, com a consciência pura. O que é consciência pura? Sabendo que você não vai fazer mal aos outros. Não se importa se os outros vão falar mal de você, se os outros não vão te compreender, se vão te julgar. Não interessa. Não faça a mesma coisa. Porque o julgo é uma coisa que não me pertence. Eu não sou o juiz da causa. O juiz da causa é os pais celestiais. E o pior, o acusador é o capeta. Então eu tenho que fazer o quê? Não, se você me julga, é lamentável. Porque o que Jesus disse em Mateus 7 é que como julgar será julgado. Com o mesmo ferro que ferir será ferido. E com a medida que você medir será medido também. Ou seja, tudo que eu fizer com a Laura, eu digo, a Laura fez isso, isso e isso. Aí o capeta vai lá e diz, foi mesmo. Vamos ver se ela passando pelo mesmo teste da Laura,
ela faz a diferente ou igual a ela. Então, eu vou pagar pela minha língua. Por isso que é muito perigoso julgar. O capeta anota tudo que a gente faz e o pior, faz vergonha a Deus. Porque vai dizer, olha, a Mércia, o senhor dizendo que ela era uma pessoa sua, mas não, ela pratica as coisas que eu mando. Então, ela me pertence e não pertence ao Senhor. Deus me livre e guarde uma hora dessa. Né? Que os Pai Celestes nos guardem disso. Mas para isso não acontecer, eu tenho que praticar essa palavra de verdade, com a consciência pura do que eu estou fazendo. Vai errar algumas vezes, vai, mas não cai nas armadilhas de não se arrepender. De, se possível, se ofender alguém, peça perdão, que é muito sério. E também desculpa. E também estes sejam primeiro aprovados, depois sirva e se for irrepreensível, ou seja, você tem que servir os outros. Se você foi aprovado pelas pessoas, pela comunidade, sirva, não queira ser servido. Da mesma sorte, a esposa seja honesta, não maldicente, ou seja, o que é maldicente? É jogar praga aos outros. Sóbria e fiel em tudo. Se o líder da igreja é fiel e a esposa não, ele está no meio caminho para o capeta. Porque ele vai ensinar uma coisa e ela vai envergonhá-lo. Então, o mais correto é você casar com uma pessoa que também seja dos mesmos princípios que você. Não é só da mesma igreja, do mesmo princípio, da mesma prática. E compreenda e queira buscar Deus. Porque senão você se perde, porque vai estar, de certa forma, com o inimigo de Deus. Os diáconos, a gente já leu o que é diácono, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Ele repete aqui de novo, para o diácono e para os bispos, que é o diácono, faz parte do clero, né? Porque serve bem como diácono adquirir para si a sua posição, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele tem que confiar que Jesus está guiando a vida dele e que ele está fazendo as coisas de acordo com os ensinamentos de Cristo, ok? Hoje em dia nós já estamos na segunda vinda. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, mas se adaptar para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, coluna e firmeza da verdade. Gente, igreja de Deus vivo, coluna e igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Se a igreja não tem firmeza na verdade, você pode ter certeza que alguma coisa está errada. E saiba, né, que ela diz, trate que convenha andar na casa de Deus. Ele estava ensinando como ser um líder religioso, como ser um missionário, um pastor, um diácono, ser parte do clero de Deus. Você tem que conviver dentro das regras que você aprende com a verdade dos pais celestiais. E, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Se você não for piedoso com os outros, não espere piedade de Deus. Tudo que quer que os homens vos façam, fazer ele primeiro. Então, tenha dó das pessoas. A mãe Moon, no ano passado, disse assim, não há tempo de perder tempo. Se as pessoas não quiserem, procure outras para servir a Deus. Ou seja, você ensina, mas você não anda no livre-arbítrio. Então, deixa as pessoas assumirem seu livre-arbítrio. Ore por elas, para ver se elas acordam antes que a portal para a entrada se feche. Ok? E aí ele diz, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregando aos gentios, criado do mundo e recebido acima na glória. Ele está falando do Messias, que vem como filho verdadeiro de Deus, né? Que Jesus foi isso. Aí, 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha, aí ele recebe uma revelação. E ele diz, o Espírito. Ele não está falando do Espírito Santo, está falando provavelmente de um anjo que levou uma mensagem para ele e falando de onde? Dos últimos dias. Diz que nos últimos tempos, que a gente terá apostataram. O que é apostasia? É a mesma coisa. Cometer apostasia. O que é apostasia? É renunciar à religião, à crença, abandonar a fé. Então ele avisa que muita gente no final dos dias, dos últimos tempos, estará dentro da religião e depois abandona a própria fé, certo? Abandonando a fé, mudando renegando, né? Renegando a própria fé. Alguns da fé dando ouvido a espírito enganadores, doutrina de demônio. O que é? Será que é só espírito mesmo?
Ou pessoas, por exemplo, que profetizam, que falam que não sei o quê, mas é só para lhe afastar do caminho correto. Então ele diz, como é que essas pessoas vão cometer apostasia? Ouvindo outras pessoas lhe orientando a se afastar. Então, essas pessoas estão possuídas por espíritos enganadores e doutrina de demônios, porque quando lhe afasta da verdade e dos ensinamentos que você pode provar que é correto dentro das palavras. Pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo cauterizar é insensível, cauterizar é tornando insensível, ou seja, fechar. Como você cauterizou uma ferida com fogo? Eles usam a palavra, e Paulo diz que da boca saía fogo, né, de Jesus, mas Jesus dava a palavra. Então é como fogo. Cauterizar é você ir lá e fechar uma ferida, mas só que fecha a ferida com hipocrisia, com mentira. Então faz você cauterizar sua própria consciência e você abandona a verdade e abandona a religião. Proibindo o casamento, isso também eles fizeram, mas não estava dentro do ensinamento de Cristo, e ordenando a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis, para conhecer a verdade, a fim de usar dele as suas próprias ações de graça. Ou seja, nada para Deus é pecado em comida, porque quando ele mostra o lençol para Pedro, a gente vai chegar lá de novo, que eu já li essa Bíblia, eu acho, umas 4 vezes, só aqui, né? Comigo mais de 120 vezes. E Pedro tem um sonho e Jesus vem e mostra um monte de comida, pouco e tudo, e diz que não, Senhor, não é impuro. Ele disse, não diga que é impuro aquilo que veio de vosso Pai, ou seja, tudo foi criado por Deus, não é impuro. E lá em cima Paulo disse agora, antes você ora e agradece, ele vai dizendo de novo, agradece a Deus por aquele alimento, você tem o poder, pelo nome do Messias, pelo nome de Jesus, abençoar aquilo que você está comendo. Então deixa de ser, separou ele de Satanás, ele foi ofertado a Deus primeiro, então tornou-se puro, certo? Então não tem que fazer ordenância e evitar alimentos. Porque toda criatura de Deus é boa, ou seja, tudo que Deus criou é bom. Então como é que você está dizendo que é impuro? E não há nada que rejeitar, não há nada o que se rejeitar, sendo recebido como ação de graça, ou seja, tudo que você faz não é a comida, tudo que você faz é ação de graça se você oferta primeiro a Deus, seja seu trabalho, tudo. Não é uma ceia, a ceia é uma coisa, né? A ação de graça é outra, você fazer tudo com gratidão, para achar graça no coração de Deus, como Maria achou graça a Deus, como o anjo diz, Deus achou graça em ti, achou coisas boas em ti, ok? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui, bem claro. Como é que você santifica as coisas que você acha que é impura? Pela palavra de Deus, através da oração. Portanto, essas coisas aos irmãos serão um bom ministro de Jesus Cristo, criando com a palavra da fé a boa doutrina a ser seguida. Então, ele estava ensinando as pessoas a ter ensinar as palavras da fé, das palavras do ensinamento de Cristo, para praticar e ensinar para as pessoas seguirem uma doutrina certa, correta. Mas rejeita as fábulas, as fantasias, as mentiras, profanas de velhas. Exercita em ti mesmo em piedade, ou seja, não siga mais as coisas velhas, né? Porque o exercício corporal para pouco proveito, ou seja, o que você faz com o seu corpo, você quer, vou me exercitar, vou me tornar. Isso para Deus não interessa mais como você é por dentro do que como você é por fora. Mas a piedade para tudo é proveitosa, seja boa de coração com as outras pessoas. Tendo a promessa da vida, presente que há de vir. Ou seja, o que há de vir já chegou. Nós estamos nos últimos dias. Só terá vida, como diz Apocalipse 3, conheça tuas obras, sem famas que está vivo, mas está morto. Minhas obras, minha maneira de ser vai dizer se eu estou com o Pai Celestial, se eu estou vivo ou morto espiritualmente. Esta palavra é fiel e digna de aceitação. Paulo estava ensinando e mostrando que o que ele estava dizendo ali era fiel aos ensinamentos que ele recebeu de Jesus. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, justamente. Quantas vezes você está fazendo as coisas e as pessoas estão lhe injuriando pelas costas, né? Mas você faz para Deus, não para o povo. Para o povo você ensina. Se eles quiserem seguir, tem o livre-arbítrio. Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olhe bem, Deus quer salvar o mundo, como disse Jesus, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Naquela época era o único filho.
Não tinha ninguém na terra que alcançou a perfeição, só Jesus. Então, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz, ele quer salvar, Deus vivo, quer salvar a todos, principalmente os fiéis. Ele quer salvar a todos, mas se o mundo não vai a Deus, não se torna fiéis ao cumprimento dos ensinamentos, ele não vai poder salvar. Porque salvação também não é obrigatória. Você tem que desejar mudar, ser fiel aos ensinamentos que você aprende e praticá-lo. Manda essas coisas e ensinam, ele disse, ou seja, espalhe essas coisas e ensinem. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, da palavra, do trato, no amor, no próprio espírito, na fé, na pureza. Preside em ler e exaltar. O que foi que disse aqui? Exaltar é incentivar os outros a praticar também. Né? Mesmo que você seja jovem. Tem um monte de jovens seguindo missões no mundo inteiro. Tem um monte de jovens se preparando para sair em missão. Então, se você é jovem, seja fiel também à palavra, no trato com as pessoas com amor, no espírito, ser espírito ligado a Deus e na sua fé e na pureza, para não se prostituir, não se perder em vício. E ele continua, não despreze o dom que há em ti, que foi dado por profecia. Ou seja, se você tem visões, se você profetiza o futuro, não despreze, mas com a imposição de mão dos presbíteros. Presbíteros aqui quer dizer anciões. Então, os velhos da igreja, como diz Pedro, sonharão sonhos, né? Então, assim, tem muita gente profetizando, mas como é que você sabe se é verdade ou mentira? Primeiro, pense que o Velho Testamento ficou para trás, que serve como ensinamento histórico. Jesus disse, toda lei e profeta profetizou até João. Depois de João veio Boas Novas. Veja a palavra da Boas Novas e depois vá para o completo testamento. Então você vai saber se um espírito é verdadeiro ou falso se ele não conhece a própria palavra. Então ele não tem nível do céu. Né? Ah, mas porque o Espírito... Sim, mas qual foi o Espírito? O Espírito Santo tem certeza? Primeiro que o Espírito Santo não desce em tempo sujo. E nós não somos perfeitos. Então vamos acordar. Medita essas coisas, ocupe-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Falar a língua, não tem isso na Bíblia, me perdoe, tá? A língua, Paulo quase dizia que não era para ter, se for para falar a língua não sabe interpretar, não fale, porque lembrando que a primeira vez que o Espírito baixou nos apóstolos, ele diz lá que tinha gente de todas as nações e cada um entendia na sua língua de nascença, ou seja, no seu idioma. Então não precisava de intérprete. Depois algumas pessoas, infelizmente, começou a mentir, dizer que estava com o Espírito Santo e falou, parece língua de índio, e aí depois diz o que é. Mas o verdadeiro Espírito Santo tocou no coração das pessoas e eles entendiam plenamente o que os discípulos estavam dizendo. Depois eu coloco isso. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina, ou seja, seja prudente em ensinar. Persevere nessas coisas, seja fiel, perseverar e permanecer no ensinamento verdadeiro, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ou seja, se quer salvar os outros, pratique de verdade e as pessoas que te ouvem serão salvas. Mas se você ensinar coisas erradas, então, infelizmente, não vai dar certo, porque nem você sobe, nem o que está ouvindo sobe também. Ok? Essas são as palavras de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpe a hora, certo? Mas muito obrigada, eu sei que depois alguns vêm assistir. Que o Pai Celestial esteja com todos nós. Vamos orar para encerrar. Bom dia, Pai e Mãe Celestiais, bom dia, verdadeiro Pai Jesus. Te peço que aceite a nossa leitura de hoje e que isso fique em nossa mente e nosso coração, em ser fiel a Tuas palavras, na prática de Tuas palavras. Que possamos, Pai, mesmo que as pessoas não gostem de nós, possamos permanecer no vosso ensinamento, na fé que o Senhor nos permitiu ter, na compreensão que o Senhor nos deu. Que agora que estamos vendo nos últimos dias, possamos ser fortes para não desviar nossos pés do caminho. Por favor, proteja todos, principalmente os jovens, Pai, que estão numa guerra espiritual com o mundo. Que o Senhor possa protegê-lo para serem fiéis a vós, consciente de que a batalha não é fácil, que nossa vida será cheia de turbulência, porque estamos no mundo ainda do inimigo, mas que o Senhor está tomando posse dele, Pai. E não ficará, como o Senhor disse, nenhuma morte na terra. Ou seja, só ficarão os que são luz, como a Mãe Imum diz, aqueles que estão como o sol de meio-dia, sem sombras, sem nada para esconder de vós.
nem das pessoas. Te peço que abençoe o nosso Brasil, o nosso planeta, as pessoas justas espalhadas pelo mundo e as pessoas justas dentro do nosso Brasil, Senhor. Toma posse, permita como o Senhor deu o Brasil para Jesus tomar conta da América Latina e do Brasil, que Jesus possa guiar as pessoas a acordar, a despertar enquanto ainda há tempo. Te peço, te agradeço por esse dia que iniciei, te entregando o dia de ontem, pedindo que o Senhor possa permitir que todos nós possamos ser firmes no cumprimento da prática de vossa palavra, do amor, da piedade um com os outros e da fidelidade com vós. Te peço, te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome, amém. Adiu. Obrigada, eu vou tentar voltar mais tarde para ler, né, para continuar lendo. Agora falta só, deixa eu ver, um minutinho, tá? Eu li o 3 e o 4, falta o 5 e 6. Se der, eu leio logo os últimos dois para a gente passar para os próximos, né? Que vai ser. A gente tá em. Cadê? Meu Deus, como eu me perdi aqui. Primeiro a gente tem 2 Timóteo ainda, né? Depois de Timóteo tem Tito, e aí vai até Apocalipse. Então eu espero que eu continue mais rápido para a gente conseguir chegar mais rápido no final. Tenha todos um bom dia e durmam na presença dos Pais Celestiais. Adiós. Oh, meu menino lindo da mamãe curtiu. Meu filho, eu te amo. Ele estava assistindo. Viu? Que o Pai Celeste possa lhe proteger muito onde você está, meu amor. E que eu tô com muita saudade de você. Te amo, viu? Muito obrigada por ter vindo.